Olá, queridos e amados irmãos, boa noite a todos, que bom estar com vocês aqui de volta, nas nossas reflexões, e hoje nós estaremos fazendo a nossa 12ª reflexão, da nossa série Reciclados por Amor, e hoje nós vamos falar sobre bondade, que está em Gálatas 5:22. Eu gostaria que você pudesse estar com a sua Bíblia aí e você pudesse ler comigo. Eu quero, antes de ler Gálatas 5:22, eu quero ler com você Marcos capítulo 10, versículo 17, que é o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre bondade, que é um dos frutos do Espírito Santo. Mas antes eu quero que você leia Marcos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Olha a pergunta de Jesus para aquele jovem: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ninguém há bom senão somente um, que é Deus. Agora você abra em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eu quero ler esse texto com você, tá? 5:22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor. Já falamos sobre amor, lembra? Amor. O fruto do Espírito é gozo, alegria. Também falamos sobre isso. O fruto do Espírito é paz. Falamos sobre isso. O fruto do Espírito é longanimidade. Falamos sobre isso. O fruto do Espírito é benignidade. Falamos sobre isso. E o fruto do Espírito é bondade. E agora nós vamos falar sobre esse tema, sobre bondade. Você viu aí que eu li, sobre uma pergunta que um jovem fez a Jesus, chamando ele de bom. Ele diz: Por que me chamas bom? Bom, só há um, meu Pai que está nos céus. Então, nessa noite, dando continuidade ao estudo sobre o fruto do Espírito, meditaremos sobre a bondade e como podemos gerar ela em nossas atitudes, no nosso cotidiano e diante dos nossos observadores. Você sabe que você está sendo observado, Você sabe que a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Há um site de humor, amados, que mostra atrizes maquiadas, bem vestidas, enfeitadas, e exibe outra foto delas ao natural, sem produção alguma. Como se diz, a diferença é tão grande que muitas vezes nem se reconhece quem é. A imagem da pessoa enfeitada é bem diferente da pessoa real. Quando você vê aquelas atrizes nas novelas, lindas, maravilhosas, nos bastidores, no dia a dia, não é a mesma coisa. Acontece isso muitas vezes na área religiosa. As pessoas se enfeitam e aparecem como não são. Quando vistas na vida real, não há semelhança entre as duas imagens. A produzida e a natural. Há muita religiosidade artificial por trás disso tudo. Apenas enfeite na vida das pessoas. Ela serve para exibir uma imagem bonita aos outros, mas no fundo, a pessoa não é aquilo que muitas vezes aparenta ser. Às vezes a pessoa real é até mais feia. Por exemplo, um fato recente que nos chamou a atenção no Oriente foi as lamentações pela morte de um líder de forma extrema. Você assistiu isso aí pela televisão, nós assistimos também aqui, e essa morte foi tão extrema, foi ao ponto de se questionar a veracidade de tais emoções. Há também a bondade exibicionista, em que o bem é feito para a pessoa mostrar às demais como ela é generosa. Mas no fundo a pessoa não se importa muito com os sofredores. Jesus advertiu contra isso. Ele disse, como vemos no texto que inicia nosso estudo, o bem que fazemos não deve ser feito para nossa exaltação, mas por amor ao bem. Quem faz coisas boas para ser visto não recebe recompensa de Deus, Pai. Claro que não, com certeza que não. Por quê? Porque ele faz por vaidade e não por amor. Esse é o princípio básico da bondade. Fazer o bem por amor e não por exibição. Fazer o bem por causa do necessitado e não para ser admirado pelas pessoas. Ou como ensinam algumas religiões, para comprar a Deus. Praticar o bem pelo bem. A bondade não deve ser utilizada desprendida. Jesus Cristo diz. Por isso Jesus diz, quando pois deres esmola,
não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 2. Bom, uma coisa muito interessante sobre as esmolas é que as esmolas faziam parte da religião de Jesus, né? Em sua época isso era comum. Além de a pobreza ser grande, não havia amparo social para órfãos, como existe hoje, né? Viúvas, deficientes, etc. As esmolas eram uma prática religiosa que ajudava essas pessoas a sobreviverem, mas não deviam ser feitas ao som de trombetas. A linguagem, amados, aqui nesse texto que nós lemos, ela é figurada. Uma trombeta soando chama a atenção. Você sabe que se uma trombeta soando, ela vai chamar a atenção de quem está por perto. Não é verdade? Tem som forte e estridente, que logo é ouvido. Quem a ouve, sem esperar, logo procura saber o que ouve. Os hipócritas faziam assim nas sinagogas, davam esmolas como ato religioso, na casa de Deus, mas querendo que os homens vissem. Interessante. E faziam também nas ruas, para que os passantes os notassem, fosse onde fosse, o importante era ser visto seus gestos, as suas atitudes. Para que isso? Para serem glorificados pelos homens. Isso mostra o quê? Mostra o seu objetivo, receber louvores dos homens. Por isso, como diz o verso 1, não terão recompensa de Deus. Por quê? Já receberam o que queriam, o elogio dos homens. Esta é a questão. Fazemos as coisas para Deus ou para os homens? Para quem você faz as coisas? Você faz as coisas para Deus ou você faz para os homens? Para a glória de Deus ou para a nossa pessoal? Nossa vida cristã é direcionada para Deus ou para as pessoas? Para quem a sua vida cristã é direcionada? Para Deus ou para as pessoas? O padrão traz uma descrição, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto vai te dar a recompensa. Mateus capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. A mão direita, queridos, não saber o que a mão esquerda faz, era um provérbio popular da época de Jesus. Por quê? Para mostrar a discrição nos atos. Quem ajuda alguém deve ser discreto. Os atos de bondade do seguidor de Jesus devem ser discretos. Sendo discreto, a bondade não aceita o soar de trombetas. A atitude de alaridos é humilhante para quem recebe a esmola. Por quê? Porque ao invés de ser algo discreto, é mostrado a todos. E a pessoa que recebe ajuda fica numa situação desfavorável, constrangedora. Porque todos a veem como um desgraçado, como um pobretão, como um miserável. A prática do bem é para Deus. E não é para autoelogio de quem pratica, nem para a humilhação de quem recebe. O exibicionista não recebe recompensa de Deus porque já recebeu os elogios dos homens. Mas nesse caso, amados, sucede o oposto. Os homens não veem, mas como foi feito para Deus, Ele recompensa. Deus sabe quando foi feito para ele e quando foi feito para os outros. Deus sabe porque a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Deus gosta do secreto, daquilo que é feito sem trombetas. Por isso é bom evitarmos a religiosidade exibicionista, de maquiagem e arrumação para aparecermos bem diante dos outros. Lembra do que eu disse sobre as mulheres que se enfeitam e se arrumam de uma maneira tão maravilhosa? Quando você vê o Oscar, a entrega do Oscar aqui nos Estados Unidos, que coisa, que glamour, que coisa maravilhosa quando se entregou aquelas mulheres parecendo umas deusas, Agora olhe dos bastidores, olhe no dia a dia delas, olhe quando elas acordam, olhe quando elas estão em casa, mal-humoradas, mal amadas, elas se tornam feias. A maquiagem, a máscara cai. A palavra de Deus diz, Jesus continua dizendo, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Essa é a palavra de Deus. Mas tu, quando orares, o que o Senhor fala? Entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus capítulo 5, versículo 6. De esmolas, amados,
ele encaminha o seu assunto para a oração. A palavra de Deus nos fala isso, mostra isso. De atos para com as pessoas, passa para a atitude diante de Deus. Os hipócritas gostavam de orar em pé nas ruas, bem mesmo nos cruzamentos das ruas. Por quê? Não eram ruas como as nossas, mas eram muito movimentadas, porque eram estreitas e as pessoas andavam a pé. De repente, o exibicionista parava no meio do caminho, levantava os braços e começava a orar, batia no peito, para que todos vissem a sua espiritualidade de novo. A questão do exibicionismo, novamente, aí nos mostra isso. A questão do exibicionismo, mas agora em nível mais dramático. Para quem essa pessoa orava? Para Deus ou para os homens? Para os outros ou para Deus? Para quem oramos? Para quem cantamos? Para quem desempenhamos tarefa na igreja? Para as pessoas verem nossa capacidade e nossa espiritualidade ou para Deus? Para sermos exaltados ou para um bom relacionamento? Para Deus. Pense sobre isso. Isso é muito bom, isso é uma questão sobre bondade. Mais uma vez Jesus mostra que quem age para ser visto pelas pessoas já recebeu a sua recompensa. Deve-se orar para Deus, no secreto, no quarto, que Ele verá e Ele terá a sua recompensa. O mestre não está invalidando a oração pública, não é isso que eu quero dizer. Pois Ele orou em público, Jesus orou em público. Nem dizendo que não se deve orar em pé, também não é isso. A posição que assumimos na oração é irrelevante. Por quê? Até se fechar o olho ou orar com os olhos abertos, isso é irrelevante, amados, porque a atitude está aqui, está dentro do coração. Mais uma vez, Jesus mostra que quem age para ser visto pelas pessoas já recebeu a sua recompensa. Qual era a posição de Jonas no ventre do peixe? O que Jesus censura é a religiosidade, é a religião do enfeite, como um adorno para a nossa vida, tanto na prática do bem, que é a dimensão horizontal da religião, como na oração, que é a dimensão vertical da religião. Ele mostra que devemos ser discretos. É isso que ele mostra, que devemos ser discretos. Teu pai que vê em secreto, é isso que a Bíblia nos mostra, teu pai que vê em secreto. Duas vezes Jesus usou essa expressão, versículo 4 e versículo 6. Assim ele ressaltou bem uma realidade. O nosso relacionamento com Deus não precisa ser trombeteado, mas deve ser diretamente voltado para Ele. Isso não exclui os atos de culto, a frequência à igreja, a comunhão com os irmãos, mas nos lembra que Deus vê tudo em secreto, Deus vê no íntimo. Deus disse bem a Davi: eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Salmo 51, versículo 6. Deus deseja a verdade no íntimo e nos conhece no íntimo. Ele sabe de nossas intenções. Jesus sabe quem somos, o que pensamos, o que está no nosso íntimo. Não é apenas o pai que vê em secreto. O filho conhece em secreto o que há dentro de nós, o que há dentro de você, o que há dentro de mim. E não necessita que alguém lhe desse testemunho de homem, pois bem sabia o que havia nos homens. João capítulo 2, versículo 25. Ele sabe de nossas intenções. Por isso, amados, preocupe-se em dar bom testemunho, em cultivar uma boa imagem junto às pessoas, em ter um procedimento correto, íntegro diante deles. Mas não seja artificial nem hipócrita. Isso deve estar em seu coração, no seu íntimo. Não toque trombeta, porque Deus não é surdo e nem se ilude. Seja uma pessoa de fé, com bons relacionamentos com Deus e com boas ações a partir de dentro. Não para se exibir às pessoas, mas como um ato de culto para com Deus. A conclusão que nós chegamos hoje é: bondade é fruto do Espírito Santo. E todos que andam guiados por ele exercitam esse fruto e se alegram em fazê-lo como uma prática espontânea e natural. O grande teólogo em inglês John Scott cunhou uma expressão para designar o que ele considera uma doença da igreja contemporânea: holofotite. Segundo ele, é a ânsia que as pessoas têm em se colocar debaixo de holofotes para serem notadas e aplaudidas. Não seja assim conosco. Que os atos que mostram nossa fé sejam discretos, que sejam vistos não para nosso engrandecimento, mas para a grandeza de Deus. Que Ele brilhe em nossas vidas, que Ele brilhe em nossas vidas, que Ele brilhe na sua vida. Os reformadores usavam uma expressão latina em seus escritos que diz assim: soli Deo gloria. Ou seja, para a glória de Deus, que seja um lema a reger os nossos atos. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, da nossa série Reciclados por Amor,
bondade. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Pai amado, eu quero abençoar a vida dessas pessoas, Senhor, muito obrigado pela vida delas, que a tua palavra e que o teu Santo Espírito possa falar profundamente aos seus corações. Eu oro por elas e as abençoo em nome do Senhor Jesus, que elas possam pôr em prática a tua palavra e viver ela em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa reflexão. Amanhã nós voltaremos com a nossa 13ª reflexão, Reciclados por Amor. Tenha uma noite maravilhosa, uma noite abençoada na presença do Senhor. Meu abraço do pastor Heber Reis para o teu coração, para a tua vida. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha falado profundamente ao teu coração, à tua vida. Bye, bye.